Queridos, a semana passada nós iniciamos uma série de mensagens e nessa série de mensagens nós demos como título Deus se importa. Eu escrevi um texto que acabou sendo usado no Enfoco, que tinha como título Deus para além da religião. E no texto eu falava que talvez uma das coisas que mais faz mal à vida cristã é quando a gente imagina que Deus está restrito à religião, ou aos atos religiosos, ou aos espaços religiosos, ou aos ritos religiosos, ou aos cânticos religiosos. E aí departamentalizamos a nossa vida em duas metades, às vezes nem em metades iguais, na verdade em duas partes diferentes. Grande parte da nossa vida nós vivemos, em tese, como se Deus não existisse, porque aí cuidamos das nossas coisas, fazemos a nossa vida acontecer, fazemos nossos negócios, decidimos nossas coisas, e aí parte desse tempo nós então separamos para Deus. É como se nós estivéssemos neste lugar, um lugar onde Deus está. Deus habita aqui, Deus mora nesse lugar, a gente chama até de casa de Deus, e aí lá fora a gente vive a vida da gente, e aí a gente se encontra uma vez por semana para se encontrar com Deus, que está aqui nesse lugar, junto com outras pessoas que também estão aqui para se encontrar com Deus. E talvez em três aspectos isso fica muito evidente. Na maneira como nós usamos o nosso tempo, a começar do fato de que grande parte da nossa vida é dedicada, grande parte da nossa semana, do nosso dia, a atividades em que Deus certamente não é o foco, em que certamente Deus não é o centro, passando pelo fato de que também nossos talentos, aquelas coisas que nós sabemos, aquelas coisas que nós gostamos de fazer, muitas vezes ficam restritas ao nosso ambiente de trabalho, às nossas relações fora da igreja, e aí de vez em quando a gente está precisando de alguém aqui na igreja para, de repente, nos dar a luz, ajudar a gestão da igreja em alguma coisa, ou fazer alguma coisa que até tem gente que faz, e faz muito bem feito aqui, mas parece que guarda todos os seus talentos em casa e diz, não, isso aqui é com o que eu ganho dinheiro, ou com o que eu vivo, com o que eu me realizo, isso não é algo que eu dedico para Deus. É curioso que hoje pela manhã, depois de dar aquela aula sobre a família, uma das pessoas chegou para mim, pastor, eu não sei se eu tenho muitos dons e talentos, eu havia falado sobre isso ontem à noite para os jovens, mas eu sei ensinar matemática. Tem alguma coisa que a igreja está fazendo que precisa ensinar matemática? Eu digo, você pode começar comigo, que eu nunca aprendi, e de vez em quando eu tenho dificuldades para, se quiser uma aula em particular, eu já estou aqui, sou eu o primeiro voluntário, mas levando a brincadeira de lado, então eu disse, sim, há coisas que podem ser feitas, e aí falei para ele algumas sugestões, inclusive uma iniciativa que os jovens da igreja têm, de adotar uma das nossas escolas aqui públicas do bairro de Manaíra, e dar aulas de reforço, e eles têm ido lá dar aulas de reforço. Então você imagina que um professor de matemática que está aqui no nosso meio tem um talento de ensinar e de repente descobre que isso pode ser usado para a glória de Deus e para o serviço ao próximo. E aí, infelizmente, essa não é a regra. A regra é que a gente acha que as coisas que a gente sabe fazer, que a gente tem competência para fazer, elas não pertencem ao mundo espiritual. Elas têm a ver com o nosso sustento, com a nossa realização pessoal, profissional, e aí os nossos talentos ficam presos. E se há outro aspecto também, além do tempo e além do talento, em que fica muito clara essa separação, que não é divina, que não é bíblica, que não é bem-vinda, é quando nós pensamos no nosso tesouro, nas nossas posses, no nosso dinheiro, naquilo que nós temos, naquilo que conquistamos, naquilo que conseguimos obter com o suor do nosso rosto. Pensando então em tempo, talento e tesouro, os pastores da igreja, nesses 3 domingos de fevereiro, estão ministrando sobre o valor e a importância que Deus dá a essas coisas. E eu sei de antemão, irmãos, que eu estou navegando em águas tumultuadas, e estou andando talvez sobre pântanos, porque falar sobre dinheiro nos dias de hoje, numa igreja, levanta uma série de bandeirinhas amarelas, vermelhas, encarnadas, na mente de várias pessoas que talvez estejam inclusive aqui, talvez nos assistindo. Porque, infelizmente, elas têm ouvido falar sobre esse assunto da pior maneira possível. E não apenas têm ouvido falar sobre esse assunto da pior maneira possível, mas tem sido feito um processo
assim demoníaco de fazer com que as pessoas pensem que Deus é exatamente aquele que está mais interessado no meu dinheiro que eu tenho no bolso do que na minha alma, quando na verdade o próprio Deus diz assim: dá-me o teu coração, como nós acabamos de cantar. Porque uma vez dando o nosso coração para Ele, irmãos, podem ter certeza, o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro também irão com eles. Por quê? Porque o Senhor diz que onde estiver, exatamente, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Para pensar exatamente sobre isso, eu lhe convido, talvez surpreendentemente para você, não para ler comigo um daqueles textos clássicos que falam sobre dízimo, Malaquias, mas o começo de tudo. Eu gostaria de convidá-la a ler comigo o livro de Gênesis, capítulo 2, para você entender como é que essa história começou. Como foi que começou a história de que Deus encara a cada um de nós como mordomos de tudo aquilo que nós temos, de modo que o que Ele nos dá é, antes de tudo, uma delegação, antes de tudo, uma mordomia. Eu sei que quando você pensa na ideia do mordomo, pensa naquele sujeito com a gravatinha, borboleta, servindo numa bandeja e uma toalha branca a um senhor rico. Mordomo é alguém a quem é dado uma delegação de autoridade para gerir algo que não é dele, em nome de quem deu essa autoridade, prestando contas a essa pessoa e fazendo isso com excelência para a honra daquela pessoa. É pensando na mordomia nesses termos que eu gostaria que você pensasse nesse dinheiro que você tem aí no bolso, na sua declaração de imposto de renda e nas coisas que com trabalho você conquistou. E digo de cara, antes de ler mesmo o texto, elas não são suas, elas não lhe pertencem, elas foram dadas a você, para você administrar enquanto tiver vida, e por isso é bom você fazê-lo da melhor maneira possível, porque elas pertencem ao Senhor. Veja o que é que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, a partir do verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, todos os seus habitantes. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese, o início dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele, no jardim, o homem que ele havia formado. Do solo fez o Senhor Deus então brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro braço daquele rio chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelas correntes ou pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Preste bem atenção agora no verso 15 em diante. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore
do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Senhor, fala conosco nesse texto sobre o privilégio que o Senhor nos deu de sermos mordomos da Tua criação, como imagem e semelhança Tua, e o que isso significa nos dias de hoje, Pai, para cada um de nós. Aplica, Pai, com graça, poder, unção do Teu Espírito, esta palavra aos nossos corações, para que nenhum de nós perca tempo por estar aqui, ouvindo um homem falar aí na frente, mas que o Senhor Deus fale, apesar deste homem que te ora nesse momento, que é homem falho, imperfeito e fraco como os demais, mas que o Senhor colocou uma palavra para ser compartilhada ao coração dos teus filhos. Ó Deus, fala conosco, Senhor, e dissipa toda confusão, toda dúvida, todo mau entendimento e má compreensão, para que possamos entender realmente como Tu te importas com o nosso tesouro. É o que nós oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava a decidir em que texto eu começaria essa ministração de hoje à noite, a tendência natural do meu coração era ser o mais objetivo possível. Eu não sou um mestre da objetividade nem da síntese, mas o fato é que eu imaginei que era melhor falar diretamente o que eu tinha de falar. Mas talvez falar diretamente poderia simplesmente reforçar todo o preconceito e todo o estereótipo que eventualmente teima em colar no seu pensamento e na sua mente quando o assunto que é tratado na igreja tem a ver com o material, com a materialidade da vida, com o dinheiro, com as posses materiais. De que preconceito eu estou falando, de que estereótipo eu estou falando, você sabe muito bem. Desde muito tempo se tentou colar, e com uma certa razão, confesso a você, reconheço diante de você, tanto no passado como no presente, a ideia de que religião é uma fonte de lucro. De fato, queridos, para muitos tem sido. E talvez isso tenha sido um dos principais empecilhos para as pessoas de repente se aproximarem de Deus, e não apenas serem abençoadas, mas também tirarem de cara essa ideia de que muitos se utilizam da religião, e de fato alguns se utilizam, talvez até muitos se utilizem, mas de fato não é isso para o qual Deus nos reúne, por exemplo, numa noite como essa, para adorá-lo. Então eu decidi que, apesar de ser objetivo, no ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos, eu precisava dar aos irmãos uma base bíblica e teológica, para que fique claro que, se depois disso você mesmo assim não entendesse como, não compreendesse, não se ver como um mordomo de Deus, não seja por falta de base bíblica, não seja por falta de bons argumentos. E argumentos esses que não têm a ver necessariamente com o mundo da religião. Porque se você olhou direitinho nesse texto, nós estamos no comecinho mesmo. Mas é no comecinho mesmo. Tanto é que eu fiz questão de ler o texto, incluindo o versículo 4, quando diz: esta é a Gênese, este é o começo dos céus e da terra quando foram criados. Ou seja, não havia, irmãos, naquele momento, nenhuma ideia de que havia uma religião organizada, de que havia um sacerdote, de que havia um culto. Obviamente que havia sim uma comunhão daqueles seres criados com o Criador, porque o pecado não existia ainda, graças a Deus. Naquele tempo o homem não tinha caído em pecado e consequentemente contaminado toda a criação. Mas o fato é que, apesar de ter sim a comunhão do Criador com suas criaturas, especialmente com o homem que foi feito à imagem e semelhança dele, não havia formalidade religiosa, não havia culto, não havia envelope de contribuição, não havia pastor, não havia padre, não havia lugar de religião, havia apenas a criação. Nós estamos aqui no mundo antes da cultura, no mundo antes da cultura visível, antes das transformações que o homem produz sobre a natureza. Sim, porque nós podemos dividir, se pudéssemos fazer, a história em dois períodos, antes da cultura e depois da cultura. E quando eu falo cultura, não é aquela cultura que normalmente sai no telejornal. Cultura é toda transformação que o homem
faz sobre o mundo da natureza. Então, um objeto cultural pode ser uma cadeira feita de um tronco de árvore. Um objeto cultural pode ser uma música em que o homem imita o canto dos pássaros. Tudo aquilo que não é natural, é produzido pelo homem, é cultural. Nós estamos num período antes disso. Nós estamos num período em que havia apenas a natureza. Tanto é que quando nesta natureza, onde Deus havia criado todas as coisas, em que Deus havia santificado o último dia, para que ficasse claro que o dia do Senhor deveria sim ser um dia também que imitasse Deus, para o descanso, para a reflexão sobre o Criador, sobre a criação, sobre a glória de Deus, diz o texto que ato contínuo, ainda no início de tudo, nem sequer planta no campo havia nascido, nem sequer agricultura havia sido iniciado, nem havia coleta de coisas, não havia nem sequer produção de nada. Como diz o texto aqui no verso de número 5, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, e a razão era porque Deus nem mesmo fizera chover sobre a terra, e nem homem havia ainda para lavrar o solo. Portanto, nós estamos falando de um período bem primitivo, do início das coisas, da criação. Olhar para esse período e ver que a primeira coisa que Deus faz, quando neste período cria o homem à sua imagem e semelhança, é dar a ele uma função de mordomo sobre a natureza, nos ajuda a ter a melhor base possível para, nos dias de hoje, entender que a questão de oferecer a Deus o melhor do nosso tempo, do nosso talento e do nosso tesouro, não tem a ver com o mundo da religião, tem a ver com a sua essência como ser, tem a ver com aquilo que Deus lhe criou. Deus lhe criou com 3 mandatos, com 3 ordens muito claras. O mandato espiritual, que é aquele pelo qual você adora o seu Criador, pelo qual você serve a Deus. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com Deus, para conhecer Deus, para ter comunhão com Ele e fazê-lo conhecido, para que todas as criaturas do universo olhem para o ser humano e digam assim: Deus existe, porque os atributos, alguns, não todos, os atributos de Deus estão aqui neste homem feito à imagem e semelhança dele. Deus dá ao homem um mandato social, através do qual ele forma a primeira instituição social, que é a família, e diz: crescei e multiplicai-vos, formando assim a célula máter, a célula mãe da sociedade, dando ao homem, portanto, a capacidade de criar relacionamentos interpessoais. E Deus dá ao homem aquele chamado mandato cultural, que é a capacidade do homem cuidar da natureza, guardar a natureza, cultivar a natureza e, desta forma, dominar sobre a natureza. Não de maneira exploratória, mas de uma maneira tal que ele pegue a natureza e torne a natureza um lugar ainda melhor para se viver, não apenas para ele, mas para os demais. Deus dá, então, esses 3 mandatos ao homem por força do fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus não dá isso aos anjos, Deus não dá isso aos grandes animais, Deus dá somente ao ser humano, porque somente o ser humano, por comunhão com Deus, sendo imagem e semelhança de Deus, teria a capacidade, o discernimento, o poder, a competência, a autoridade de Deus de fazer isso. Daí porque é errada a ideia de que nós somos apenas um animal evoluído, de que nós somos apenas um mamífero, um primata que evoluiu mais do que o chimpanzé ou outros dos nossos primos biológicos. De fato, nós somos muito mais do que isso, nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus. E como eu tenho dito, ainda que não pertencemos, ou que ainda que não pertençamos ao reino dos minerais, ao reino dos vegetais, como nós aprendíamos antigamente, e pertençamos ao reino dos animais, mas nós não somos um animal racional apenas. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por conta disso, Deus deu a nenhum outro, mas somente a nós, essa autoridade, essa competência, esse mandato de cuidar da natureza, tornando a natureza, pela força do nosso cultivo, do nosso trabalho, algo ainda melhor, aperfeiçoado diante daquilo que Deus criou. E diga-se de passagem, isso antes mesmo
que houvesse o pecado, para que ficasse claro que trabalho nunca foi, da perspectiva de Deus, uma punição por causa do pecado. O trabalho da perspectiva de Deus sempre foi um lugar, um meio de realização do propósito de Deus por intermédio do bom uso dos seus tempos, do seu tempo, dos seus talentos e do seu tesouro. Quando nós trabalhamos e nos sentimos satisfeitos com o que nós fazemos, nós estamos cumprindo um mandato pleno de Deus. Deus nos fez criativos, porque Ele é nosso Criador. Feito à imagem dEle, nós somos criativos, porque Ele é Criador. Deus se realiza em nós e por nosso meio quando nos dá mandatos, e aí nos tornamos como que vice-governadores, como que dirigentes em nome de Deus, como que gestores diante de Deus, como gerentes do mundo diante de Deus. E é esta ideia e um pouco mais que está implícito na ideia de que nós somos mordomos de Deus. Como Deus não se importaria com a maneira como a gente gere os nossos recursos? Se foi isso que Ele nos deu como mandato. Como Deus não está nem aí para a maneira como eu uso o meu tempo? Se Deus nos deu um tempo limitado, todos os nossos dias estão contados diante dEle para que os usemos muito bem. Como Deus não vai se importar com os nossos talentos, se os talentos são talentos porque nós não tínhamos e recebemos. E recebemos de quem? Do Deus que nos criou. Como eu lhe daria algo para que você fizesse qualquer uso, se eu dei e disse para você, faça um bom uso? E nós aprendemos desde pequenininho que quando nós estamos nas mãos com algo que não é nosso, nós devemos cuidar, zelar, muito melhor ainda do que se fosse nosso. Porque sendo de alguém, a alguém nós iremos prestar contas em algum momento. E de fato, querido, haverá um dia em que, da mesma maneira como Jesus deixa claro na parábola dos talentos, nós iremos prestar contas do que fizemos com o nosso tempo, do que fizemos com os nossos talentos, do que fizemos com o nosso tesouro. O Deus que dá é o Deus que, ao final do mandato, vai perguntar: e aí? E o que nós diremos? Deus sim se importa com isso, Deus sim tem interesse nisso. E para que fique claro, veja novamente o texto. Veja que Ele cria, forma o homem no verso 7, sopra nos homens, ou no ser humano, nas narinas, o fôlego de vida, esse homem passa a ser alma vivente, e Deus então, e aí é que é interessante, Deus cria o ser humano, a natureza está criada, mas aí Deus dá, especificamente, dentro de todo o universo da criação, um lugar, um quinhão, uma parte, um lote, a sua parte, o seu lugar, se você fosse Adão e Eva. Ele diz assim: Deus plantou, verso 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Éden já existia. O jardim era lá, possivelmente naquela região onde nós conhecemos como a região da Mesopotâmia, porque 2 dos rios que são descritos aqui são conhecidos ainda hoje, o rio Tigre e o rio Eufrates, na região do Iraque atual, que não era somente deserto como hoje é. Havia um jardim, havia uma natureza exuberante, e naquele lugar Deus planta, o Senhor Deus planta um jardim na direção do Oriente. E o que Ele faz? Veja a última frase: Ele põe no jardim o homem que havia formado. Sabe, irmãos, em termos modernos, é como se um grande proprietário de terras, que domina uma região de hectares e hectares a perder de vista, chegasse para um homem e dissesse assim: olha, eu vou lhe dar um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra que eu estou lhe dando, você vai cuidar, você vai guardar, você vai cultivar, e eu vou lhe dar como recompensa pelo seu bom desempenho nessa gestão, eu vou lhe dar o direito do usufruto de tudo que estiver nesse jardim, porque é isso que o texto diz. Ele diz assim: de toda sorte de árvores você poderá comer. Veja o verso 16: de toda árvore do jardim
comerás livremente, o usufruto pleno. Se der 25 mangas na mangueira, e você for como alguns que conseguem chupar 25 mangas, chupe as 25 mangas. Se der 15 jacas, e você conseguir comer as 15 jacas, coma as 15 jacas. Não tem limite, usufruto completo, não precisa me pagar nada, não precisa me devolver nada, não me precisa nada. Nesse momento, a única coisa que Deus queria era que o homem guardasse e cuidasse do quinhão da terra que havia recebido. Veja, eu não sei você, mas se hoje alguém dissesse assim, olha, eu tenho uma propriedade frutífera, irrigada, rica, e é o seguinte, quer tomar conta? Sem pagar condomínio, sem pagar IPTU, sem pagar imposto a ninguém, sem pagar aluguel, você toma conta, e tudo que daquilo ali se produzir, você pode usufruir à vontade. Eu sei que as irmãs poderiam dizer assim, tem um shopping por perto? Porque normalmente os irmãos com quem eu converso, esse rapaz, eu queria muito, era um pedacinho de terra, normalmente, mas minha mulher, bicho, não tem jeito nela, ela precisa muito da cidade. Mas se fosse no meio da cidade, certamente você diria, primeiro lugar é meu. Deus deu um privilégio, irmãos, do homem como coroa da criação, dispor de toda a criação, usufruir livremente de toda a criação. Havia apenas um limite. Aquilo que na teologia reformada nós chamamos de pacto das obras. Era o limite que Deus havia estabelecido. Você pode comer de tudo, e havia muita coisa. Veja no verso 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, e boas para alimento. Tudo havia ali. E havia duas árvores, a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos que árvore era essa, ou eram essas, mas nós sabemos que elas são uma espécie de limite que Deus estabelece para o homem. Porque, curioso é que todas as vezes que Deus lhe dá, o usufruto de alguma coisa, Ele dá o limite. Por isso é tosca a ideia, mesmo a ideia religiosa, que alguns às vezes dizem, de dizer assim, não, olha, depois que você der o dízimo, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Não, não pode. De fato, não pode. Tem um limite. Limite do que é bom senso, limite do que é honesto, limite do que é digno, limite do que vai glorificar a Deus, limite do que vai ajudar os outros, limite de uma série de outras naturezas e sentidos. Aqui Deus estabeleceu um limite, coma de tudo, abundantemente, livremente, mas você não vai comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 17, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Havia um limite e havia uma consequência. Os comentaristas dizem que nós encontramos aqui as características claras de um pacto. Havia duas partes, dois polos. Havia cláusulas de direitos e deveres. Havia cláusulas de punição quando a quebra de uma outra cláusula acontecesse. Havia, portanto, bênçãos e maldições, direitos, bônus e ônus envolvidos. O teste era, coma de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. A história você conhece. Eles abriram mão de comer de tudo para comer exatamente do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o fazem trazendo para o homem uma série de consequências, inclusive aquelas consequências relacionadas ao fato de como nós usamos aquilo que Deus coloca hoje na nossa mão. Porque se você fizer um paralelo, fica tão óbvio que quando Deus, por exemplo, estabelece que das primícias da nossa renda, a gente entregue a Deus as primícias da nossa renda, e naquela época era
colhi 10 sacos de trigo, as primícias, os primeiros sacos. Meu rebanho teve, as vacas pariram 40 bezerros, as primícias, os primeiros bezerros. Hoje, com exceção daqueles que aqui plantam trigo e cria vaca, é aquilo que ao final de cada mês, ao final de cada período de trabalho, nós produzimos com o suor do nosso rosto, e o Deus continua dizendo, das primícias daquilo que você produz, do seu tesouro, daquilo que você produz, primeiro ao Senhor. E diga-se de passagem, primeiro ao Senhor, porque de fato o tudo é dele, porque o tudo é dele mesmo, desde a criação. Certa vez, eu estava procurando ilustrações para ilustrar uma mensagem semelhante a essa, e vi a figura de uma criança pequenininha, com a cara de engraçada, aquelas caras de sapeca que elas sabem fazer, com uma frasezinha que dizia assim: eu não sei por que os adultos complicam. Aí, 3 pontinhos, se tudo é de Deus, tudo é dele. Se tudo é de Deus, tudo é dele. Se nós reconhecemos que saúde não é médico, por mais que cuide da gente, que garante, mas Deus, então a nossa saúde é de Deus. Se nós reconhecemos que fazemos a nossa agenda, eu sei exatamente o que eu vou fazer a semana inteira, o mês inteiro talvez, consiga até descrever para você aqui, que a gente fica correndo para um lado e para o outro para agendar tudo mais, mas a gente sabe que talvez não chegue a acordar amanhã cedo, portanto o tempo também não é nosso. O tempo é de quem? De Deus. Se nós reconhecemos que há pessoas até mais inteligentes e competentes e capazes do que nós mesmos somos, nas funções que eventualmente exercemos, e apesar disso, somos nós os que estamos empregados, a pergunta é, de onde veio essa bênção, se não de Deus, que abriu portas para você e lhe abençoou com saúde e capacidade para estar exercendo aquilo que você está exercendo? Então, se tudo é de Deus, pergunta a criança, por que os adultos complicam? Se tudo é de Deus, de tudo é Deus. Deus é dono de tudo. É exatamente a ideia que ele estabelece aqui, olha, de todas as coisas você pode comer para alimento, livremente. Mas há uma restrição, não coma da árvore do conhecimento, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ao fazê-lo terá consequências. E aqui eu quero dizer para você quais são as consequências que acontecem. Aqui é morte. Eles não morreram bate pronto. A morte era morte física, porque até então esse homem e essa mulher seriam imortais, eles não eram eternos, porque tiveram começo, o eterno só Deus, Deus é o único que não tem começo nem fim, mas eles seriam imortais. Mas aí a partir dali, eles começam a ter um limite da vida, a vida física, biológica, o envelhecimento a partir do qual eles chegam até a morte, as doenças a partir das quais os órgãos vão adoecendo até chegar à morte, começa a fazer parte do horizonte daquele homem e daquela mulher. Havia uma morte física, biológica, não imediata, mas progressiva, mas havia a pior de todas as mortes, a morte espiritual, que é a separação de Deus. Eles deram as costas para Deus, desobedeceram claramente, deliberadamente, e Deus então rompe a comunhão com eles. Como um galho de árvore que é viçoso e frutífero, enquanto está ligado ao caule e o caule ligado às raízes, assim é o homem, e o Salmo 1 descreve isso. Há 2 semanas nós vimos uma exposição, no domingo pela manhã, pregada pelo reverendo Mauro Master, explicando a diferença do homem que teme ao Senhor e é como uma planta plantada junto a ribeiros de água, que a seu tempo dá os seus frutos, as suas folhas não secam, com aquele que é separado e vira uma palha que o vento leva seca de um lado para o outro, sem vida. E é isso que acontece. O conceito de morte é o conceito de separação. Há um corte, e um galho, por mais viçoso que seja, uma vez cortando a seiva da vida, a ligação com o caule e com a raiz, ele vai progressivamente morrendo, até que serve apenas e tão somente para fazer fogueira na época de São João. É o que acontece exatamente com este ser humano chamado Adão e Eva. Eles morrem espiritualmente porque se separam de Deus, a fonte da vida, a seiva da vida.
Jesus retoma esse tema quando ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e vós os galhos. Todo aquele que me ama, obedece às minhas palavras, tudo bem, mas aquele que não o faz, eu corto. Porque Deus não convive com o pecado, com a rebeldia, com a desobediência, e é isso que acontece com eles. Esse não morrerás, ou melhor, esse certamente morrerás, é a consequência de nós não sermos bons mordomos, de não termos a cabeça no lugar e dizermos assim: Deus, me dá tudo isso para que eu possa usufruir. Mas Ele estabelece um limite e diz: agora disso aqui eu estou vedado, porque isso aqui vai implicar um teste para a minha obediência. Agora, queridos, cheguemos ao ponto. Quando Deus diz assim, em vários momentos da Bíblia, das primícias da tua renda, oferecerás ao Senhor, esta é a vedação do que você não pode usar. E todas as vezes que você usa, saiba, você está trazendo para você uma atitude de rebeldia e de desobediência que vai implicar em algum tipo de sinal de morte na sua vida. O dinheiro vai acabar, não vai render, a satisfação que você tem daquela parte que não é sua, acaba se tornando uma satisfação passageira. A realização plena de confiar em Deus, que 90% vale mais do que 100% na matemática de Deus, você não usufrui, você não percebe a provisão de Deus, porque você confia que somente se você utilizar tudo é que você conseguirá cumprir os seus deveres e ter a sua provisão, quando na verdade isso é a grande falácia, porque se com 90% do que a nós é dado usufruir, sem a bênção de Deus, ou melhor, com a bênção de Deus, esses 90% valem muito mais do que os 100% sem a bênção de Deus. Esse texto dá a base bíblica original, primária, para nós entendermos que somos mordomos. Mordomo é alguém que recebe, Deus dá algo para ele, e diz assim: olha, você usufrui, mas você não é dono. E da parte que você não é dono, não usufrua, porque é meu, não é seu. Eu estou lhe dando uma parte para você usufruir. A maior parte, diga-se de passagem, de todas as árvores comerás livremente, mas desta parte há uma vedação, e essa vedação é para o seu bem. Cecília Meirelles tem um poema em que ela diz assim: liberta-te do desejo e do gesto possuidor das mãos. E todas as vezes que eu leio esse poema, eu fico lembrando que o gesto possuidor das mãos, no imaginário de Cecília Meirelles, é aquele gesto da avareza, da mesquinhez, da ambição e da posse indevida, quando nós fechamos a mão e dizemos: isso aqui é meu. Você já conviveu com uma criança que recebe uma moeda, ela coloca no palma da mão, aquela palma da mão fica branca assim, de tanto ela segurar, porque todo o tesouro dela está ali na palma da mão. E você diz: o que você tem na palma da mão, quando a criança é pequena? Aí ela diz assim: é uma moeda, deixa eu ver. Diz, não, mas deixa eu ver. E aí você precisa às vezes dizer assim: eu tenho uma nota aqui que vale mais do que essa moeda, se você deixar eu ver a moeda, eu lhe dou a nota. Aí ela abre mão. Cecília Meirelles diz assim: liberta-te do gesto possuidor das mãos. Há um propósito pedagógico em Deus estabelecer um limite, irmãos. É porque Ele sabe que a medida do ter não tem limite. É porque Ele sabe que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que se nós não implementarmos ao nosso coração uma disciplina clara, de separar primeiro o que é de Deus, saiba, aquilo que não é nosso e é de Deus, não vai render na nossa mão, porque vai nos dar a sensação de poder, independência, autonomia e autossuficiência, que acaba progressivamente envenenando o nosso coração, porque aí depois aqueles 100% não são suficientes, nós vamos precisar sempre de mais. De vez em quando eu faço um teste,
às pessoas e pergunta assim: digamos que você jogasse na Mega Sena e ganhasse o prêmio da Mega Sena. E o prêmio da Mega Sena, naquela época que 1 milhão valia muita coisa, quer dizer, ainda hoje vale, mas para alguns não. E disse assim: você ganhasse 1 milhão, o que é que você faria? Aí a pessoa começa a dizer: eu acho que eu compraria uma carro, eu mudaria o carro, tal. E aí quando chega um determinado momento, ela chega à seguinte conclusão: eu acho que 1 milhão não daria não. Eu acho que não vai dar não. Podia ser 2. Só o quê? 2. Aí o que você faria com 2? Não, aí eu aproveitaria e compraria um iate, eu aproveitaria e compraria um helicóptero, mas não vai dar. Pode ser 3. Sabe quando é que isso vai parar? Nunca. Não vai parar nunca. Porque o coração humano é um coração ambicioso, avarento, é um coração autossuficiente, que deseja tragar como um buraco negro tudo aquilo que ele tem ao seu redor desde esse episódio. O capítulo 3 descreve como isso tudo começou. Se você der uma passada de página no capítulo 3, você vai entender que além do orgulho de ser independente de Deus, olha o que é que emocionalmente gerou a decisão de Eva tomar aquilo que não lhe era devido. Capítulo 3 diz que é o capítulo da tentação, que acontece a queda. Diz que a serpente era mais sagaz de todos os animais. Capítulo 3, verso 1. Todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. E aí ela disse à serpente e à mulher assim: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Esse é o espírito da rebelião. Era mentira. Era uma mentira terrível. Vai faltar para você comida. Vai faltar para você provisão, Eva, porque Deus proibiu o usufruto daquilo que é dele. De toda árvore não comerá você, não é verdade, Eva? Aí Eva disse: não, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Parece que Eva deu a resposta certa, né? Mas não está certa não, queridos. Havia um pequeno detalhe: a árvore da qual ela não poderiam comer não estava no meio do jardim. Qual era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. Havia uma representação simbólica do meio do jardim, onde havia a árvore da vida, toda a vida se espalhava. Na periferia do jardim, em algum outro lugar, mas não no meio, havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Para que ficasse claro que o centro da vida de Adão e Eva não poderia ser o conhecimento do bem e do mal. Tinha que ser a vida, que precisava ser preservada sob todos os aspectos. Mas, obviamente que Eva não tinha feito nenhum módulo do Instituto Kuiper, ela era, teologicamente falando, meio ignorante. E aí o que é que acontece? Ela confunde as bolas e diz assim: da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim não comereis. E mais, já para se proteger, diz: e nem toque nela. Deus não havia dito: você pode alisar, você pode olhar, você pode balançar, só não coma. Todas as vezes que não temos consciência do que Deus estabelece como limite para nós começamos a inventar regrinhas para proteger o nosso coração, porque a vulnerabilidade do nosso coração fica tão clara que às vezes dá a impressão que se nós formos ainda mais severos com as restrições e limites que Deus impõe para nós estaremos seguros, e não é verdade. Legalismo nenhum consegue segurar o desejo do coração humano. Aí diz e continua, quando a serpente, no verso 4, retruca e diz assim: não é certo, isso não, é certo que não morrereis, fazendo com que eles duvidem da graça de Deus e da provisão de Deus. Na verdade, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal, colocando a dúvida e o desejo de serem Deus. E qual é o problema do homem? É fazer usufruto de toda a sua liberdade, de todos os seus direitos. Queridos, deixa eu lhes dizer, o problema com o dinheiro não é o dinheiro, é a falsa sensação de poder ilimitado que o dinheiro pode dar. É quando a gente não precisa mais orar porque tem dinheiro para pagar a consulta médica. É quando a gente não precisa mais confiar em Deus porque pode comprar o remédio que precisar e pagar o tratamento que precisar, e achar que é isso que vai nos curar de toda enfermidade. É quando um filho, precisando de algo, mas precisando aprender a lição de que nada vem de graça na vida, pede, e você tem no bolso e você então dá. E ali você estabeleceu uma linha de conduta.
Uma linha de conduta que é contrária à realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que em tudo na vida precisa haver um limite. E o não é pedagógico, mas aí você não dá isso para o seu filho, ele se torna um reizinho. E esse reizinho quer dominar sobre tudo. E aí quando vira gente grande, acha que não tem limites. E não consegue conviver em sociedade. E depois você diz, que monstro eu criei? Você criou porque você imaginou que o dar, o ter, o poder seria limitado. Deus, quando estabelece limites para nós, e a lei do Senhor é o limite que Ele estabelece para nós, Ele o faz para que nós sejamos preservados do nosso próprio coração, da nossa própria ambição, da nossa própria avareza. É pedagógico separar algo e dizer, não, nesse algo eu não vou tocar, eu confio que Deus vai prover e vou colocar para lá. Isso é pedagógico. Você pode não fazer aqui nessa igreja, você pode não fazer em qualquer lugar, mas não fique com esse dinheiro, porque ele não é seu, ele vai achar o caminho do seu coração. E quando ele achar o caminho do seu coração, ele vai produzir raízes. E foi isso que aconteceu com Eva. Olha só, vendo a mulher, verso 6, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, ou seja, ela justificou e disse assim, olha, com essa parte que eu não podia comer, bem que eu podia fazer isso, né? Bem que eu podia comprar isso, né? Bem que eu podia conseguir isso, né? Bem que eu podia fazer aquilo outro, bem que eu podia isso, bem que eu podia aquilo, bem que eu podia aquilo, você podia tudo, mas Deus disse, não. Não é isso que Deus diz para você, não. Não é isso que você tenta ensinar seus filhos, não, filho. Não, é para o seu aprendizado, de que a vida tem limites em todas as áreas, aqui também. Mas a mulher extrapolou tudo isso, diz o texto que ela toma do fruto, come, dá ao marido, ele come também, e a partir dali a desgraça começou, e o resto da história já é história, você está participando dela. Estamos escrevendo capítulos todos os dias, eu e você. Veja que o que eu fiz foi uma leitura paralela, não contrária, paralela, da história da criação e da queda, em que fica claro, e os alunos do Kuyper sabem disso, 3 aspectos muito importantes. Eu estou falando do Kuyper para você já fazer sua inscrição na lista de espera para a próxima turma, viu? 3 verdades, é que a revelação de Deus, a história da revelação, da salvação, não a história que está sendo contada nos telejornais, no livro de história, a história que está por cima, dentro e acima dessa história humana, visível e perceptível, a história que Deus está escrevendo, que Ele decretou e está se cumprindo, e que tem um propósito, uma consumação, que começa com a criação, inclui a queda, a redenção e a consumação. Essa história é uma história que demonstra que Deus sempre estabelece com o homem pactos, alianças. Essas alianças sempre estão envolvidas no contexto de um reino. Ele é o rei do universo, nós somos a sua representação neste planeta Terra, a quem Deus deu o direito e o dever de cuidar e guardar, de fazer bom uso do nosso tempo nesse lugar, dos nossos talentos neste lugar e do nosso tesouro neste lugar. E que isso, ainda que seja imperfeito da nossa parte, tem um que é perfeito, o mediador deste pacto, o mediador perfeito, Jesus Cristo, que nos capacita para fazer isso se nós somos mordomos obedientes e fiéis a Deus. Se assim o fizermos, nós não iremos cometer os equívocos que Adão e Eva cometeram, de querer usufruir do que era o limite e a vedação e deixar de usufruir daquilo que era o direito que Deus havia dado, de usufruir de todas as outras coisas. Eu digo isso, irmãos, movido pelo sincero desejo, e sou bem claro quando falo sobre isso. Eu não ganho R$1 sequer a mais, quando R$1 sequer a mais entra na tesouraria dessa igreja. Eu não ganho como pastor por comissão, eu não tenho interesse em que você contribua para essa igreja, por qualquer motivo a não ser o primeiro de todos,
é que isso glorifica o nome de Deus e faz bem para você, porque é princípio de Deus que não pode ser quebrado. Todos os princípios de Deus que são quebrados trazem consequências nefastas, e este princípio também. O nosso coração se torna cada vez mais avarento, se torna cada vez mais mesquinho, cada vez mais ambicioso, cada vez mais descrente, porque nunca confiamos que o que Deus deixa conosco vai ser suficiente, cada vez mais mal agradecidos, porque sempre achamos que estamos ganhando pouco, que alguém está ganhando mais do que a gente, que alguém tem o que a gente não tem, sempre começamos a nos comparar, e tudo isso vai envenenando o coração do homem e da mulher que deve conhecer a Deus e fazer Deus conhecido na terra. É, portanto, para o seu bem que eu lhe digo, Deus se importa com o seu tesouro. Deus se importa com aquilo que você faz com o seu dinheiro. O dinheiro é seu, não é meu, e ninguém deve legislar sobre o seu dinheiro. Mas há um Deus que lhe dá a vida, que diz, olha, preste bem atenção, isso é para usufruto, mas as primícias são minhas. Assim como foi no caso de Adão e Eva. E aí outros pactos e alianças em toda a Bíblia vão reafirmando este princípio. E todas as vezes que esse princípio foi cumprido, Deus foi glorificado. E como era uma cláusula, e como é uma cláusula autoimposta, porque o pacto de Deus conosco não é um pacto de alguém que é igual a nós, mas de alguém que não precisava fazer o pacto, mas resolve fazer a aliança e se autoimpõe, desculpe a redundância, cláusulas que o obrigam a cumprir. Uma das cláusulas que Deus se obriga a cumprir, quando nós o glorificamos com a primícia do nosso tesouro, com o nosso tempo, com o nosso talento, é que Ele nos abençoa abundantemente e generosamente para dizer, veja qual é a bênção da vida que eu estou lhe dando. Veja, Ele não diz para você fazer isso para Deus lhe abençoar. Como a gente tem falado sempre, Deus diz que é porque Ele tem lhe abençoado, que a sua resposta não poderia ser outra. Não foi você que entrou no jardim porque quis, foi Deus que lhe colocou no jardim. Não foi você que existiu porque quis, foi Deus que lhe criou. E ao fazer isso, Ele já lhe abençoou, para que você possa consagrar a Ele o melhor do seu tempo, o melhor do seu talento, o melhor do seu tesouro. Contribuir, portanto, nunca deveria ser algo que constranja o seu coração. Ah, queridos, no dia em que eu precisar falar das contas da igreja, para que alguém possa dizer assim, eu acho que eu posso contribuir com essa igreja, eu acho que eu posso dar um dinheirinho. Ah, queridos, na hora em que eu precisar fazer isso, esqueça, vocês arranjem outros pastores. Porque com certeza não é essa a motivação que nós temos aqui. Qualquer pessoa sensata hoje sabe que uma estrutura como essa, ou tudo aquilo que nós fazemos, implica, claro, em investimentos, em despesas de custeio, isso nem se fala. A gente nem precisa, a gente fala com gente inteligente que está aqui diante de nós, não precisa falar disso não, queridos. É mais do que isso, é um princípio de vida para você, é cuidado espiritual para você, é princípio que lhe ensina a ser generoso, porque Deus, como diz aí no envelope de contribuição que você tem, Deus ama a quem dá livremente, alegremente, generosamente. Isso Ele faz para que usufruamos de todas as árvores do jardim que o Senhor nos colocou, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta é a vedação. Como é vedado a você usufruir de tudo, sem primeiro consagrar as primícias de Deus na sua vida. Vários momentos do Antigo Testamento, o povo de Deus pecou ao quebrar essa aliança. E uma das maneiras que o povo de Deus quebrava a aliança era quando confiava mais na sua própria capacidade de prover suas necessidades do que na bênção de Deus. E o primeiro sinal de que isso acontecia era quando eles retinham os dízimos e as ofertas, porque não confiavam que Deus haveria de fazer infinitamente mais se eles simplesmente fossem obedientes
confiantes e gratos a Deus por tudo aquilo que Deus tinha dado como mandato para a vida deles. No Novo Testamento é a mesma coisa. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja aos Coríntios, diz claramente que ele não chega nem sequer a mencionar dízimos. Ele diz assim: olha, para mim, isso é algo tão claro, que Deus ama a quem dá, não limitado a um valor, não limitado a um percentual, mas àquilo que Deus no seu coração colocar, porque Deus ama quem dá livremente, voluntariamente, alegremente, generosamente. Como eu falei, e chegando ao final da minha mensagem, mesmo quando você faz isso, querido, mesmo quando você é alguém obediente, não ao pastor, não à igreja, não aos mandamentos da igreja, mas à palavra de Deus, eu devo lhe advertir como seu pastor: cuidado com o que você faz com o restante que fica com você. Muitas vezes nós trazemos para nós muitos dissabores, irmãos, porque não olhamos para a Bíblia em busca de princípios muito claros. Um deles é que a vida tem ciclos. A vida tem ciclos de abundância em que todos os ventos são favoráveis a nós. E quando os ventos são favoráveis a nós, nós devemos usufruir dos ventos sem avareza, sem mesquinharia, mas devemos lembrar que em algum momento os ventos vão mudar. E Deus então nos dá princípios. E esses princípios são os princípios da previdência, em que nós devemos diante de Deus guardar, quando há abundância, um determinado percentual daquilo que nós estamos tendo a mais, para que na época das vacas magras, e elas virão. A gente critica o nosso país porque teve uma oportunidade histórica única. Todos os grandes homens que analisam a história e a economia dizem: nunca mais esse país vai ter os tempos favoráveis que teve há anos atrás, poucos anos atrás, em que todo o mercado externo favorecia o país, em que o país estava numa outra dimensão, em que havia uma pirâmide populacional muito mais favorável. Nós estamos envelhecendo, o país vai precisar cada vez mais de gente produzindo para sustentar todos os que estão aqui. Vocês veem isso e ouvem isso nos telejornais, na internet. Todos nós criticamos porque alguém que estava na gestão do nosso país não foi capaz suficiente de aproveitar a abundância de recursos e fazer as obras de infraestrutura e de capacitação desse país para que ele pudesse ir a um outro patamar. Nós somos pródigos em falar isso, mas olhemos para nós mesmos, irmãos. Olhemos para nós mesmos. Em quantos períodos da nossa vida a gente poderia ter sido mais previdente e separado algo, porque as vacas magras viriam, e elas vêm, e elas virão, faz parte do ciclo da vida. E é nessa hora que cabe aqui uma palavra de advertência, meu irmão. Não coma todo o pão que está sobre a sua mesa. Separe um pouco do pão que está sobre a sua mesa, para dias em que talvez você não poderá produzir o seu próprio pão. Isso não é incredulidade, isso é previdência, e está baseado na Bíblia. Em Provérbios capítulo 6, Deus diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e todo mundo acha que aquele texto fala só sobre preguiça e falta de diligência no trabalho. Mas o que as formigas fazem, irmãos? No verão, elas cortam as árvores e guardam nos ninhos, para que no inverno, quando elas não puderem fazer isso, elas tenham provisão. Os animais são muitas vezes mais sábios do que nós, que somos perdulários e pródigos nos recursos que Deus nos dá. E aí, em alguns momentos, a idade chega, a doença bate à porta, os ventos são desfavoráveis, e aí muitas vezes surge no coração de um crente como você, de uma crente como você: mas o pastor não disse lá na frente que se eu simplesmente entregar as minhas primícias, o dízimo, Deus vai prover minha necessidade? Sabe, queridos, eu não sei que pastor foi esse que disse a você essas coisas, mas não esse. Esse diz para você que isso é porque é mandamento de Deus para você.
mas não lhe exime de pegar e fazer um bom uso do restante que fica nas suas mãos, para que você possa ter previdência, para que você possa ter sustentabilidade. Queridos, eu tenho alguns prazeres. Eu ia usar a palavra orgulho, mas sempre tem um tom negativo. Eu tenho alguns prazeres em ser pastor de vocês, em ser pastor dessa igreja. Um deles é o seguinte: eu sei que eu estou trabalhando com pessoas inteligentes. Muita gente acha que essa igreja é uma igreja de elite. Sendo sincero, eu não conheço nenhuma pessoa milionária aqui nessa igreja, e eu conheço quase todos vocês. Eu não conheço nenhuma pessoa aqui nesse lugar que possa dizer assim: eu posso parar de trabalhar e já tenho o suficiente para mim e para meus filhos. Mas eu tenho gente inteligente aqui, que forma opinião, que entende das coisas, que sabe que o que eu estou falando tem sentido, tem base bíblica, tem lógica, tem propósito. O que eu espero é que a gente não seja daquele tipo que sabe muito, mas pratica nada, que é entendido para dar lição em todo mundo, e até para o país, que se avora no direito de falar da gestão dos outros, mas que em algum momento da nossa própria vida vai olhar e dizer assim: o que é que eu fiz do tempo que eu tinha? Se eu tivesse dormido um pouquinho menos, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, o que é que eu fiz do tesouro que Deus me deu? Se eu tivesse aplicado melhor, feito melhores escolhas, não tendo sido tão imediatista e perdulário, achando que o que eu tinha podia comer na hora, aquela voracidade do desejo que nunca vai ser suprido, porque o ser humano é um ser desejante. Em algum momento, nós vamos pensar assim: meu Deus, eu poderia ter feito tanto para o teu reino. Quando eu era jovem era porque eu não tinha tempo, e agora que eu sou velho é porque eu não tenho força. Sabe, queridos, em muitos momentos da nossa vida nós precisamos fazer essa reflexão e dizer assim: não, meu Deus, eu sei que tu te importas com o meu tempo, talento e tesouro, ajuda-me a fazer da minha existência alguma coisa que seja muito bem utilizado, o tempo, o talento e o tesouro que o Senhor me deu. Porque, queridos, eu vou lhe dizer uma coisa: para mim, a pior sensação que eu poderei experimentar, e eu oro todos os dias para que eu não experimente isso, é se eu chegar ao final da minha vida com a sensação terrível e angustiosa que eu desperdicei a minha vida. Que passou, que eu podia ter feito mais, que eu poderia ter investido melhor, que eu podia ter me dedicado mais, porque eu acho que isso é o que faz as pessoas morrerem antes do tempo. É quando as pessoas não acham que tem alguma coisa a mais para fazer. E eu quero dizer a vocês de todo o meu coração, com todo o carinho pastoral, seja com seus cabelos brancos, ou ainda no vigor da sua juventude, Deus se importa com o seu tempo, com o uso que você faz dele. Deus se importa com o seu talento, Deus se importa com o seu tesouro. Ele dá essas coisas para você fazer bom uso para a glória do seu santo nome. Usufrua delas, mas também faça delas um bom uso, glorificando a Deus com as primícias daquilo que Ele lhe deu. Meu desejo é que com essa palavra pastoral, lhe dando uma boa base bíblica, você possa não convencer-se, porque eu duvido que você não soubesse dessas verdades, mas que você possa se mobilizar pela ação do Espírito Santo, a sair da teoria e caminhar na prática. E na prática, você verá se Deus não haverá de cumprir todas as suas promessas. Porque é assim que Ele diz: provai-me e vede, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar abundantemente sobre a sua vida. É crer ou não crer, é obedecer ou não obedecer. Que Deus nos dê a graça de fazer isso para a glória do seu santo nome, porque Ele se importa sim. Ele é um Deus para além da religião.